Rádio Luz! Hoje nós temos um convite especial aqui na Rádio Luz Radiônica com nossa querida Sandra Coimbra. Então, antes de eu chamá-la, eu quero falar um pouquinho sobre a introdução, do nosso convite de hoje, para você saber o que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Quem é Sandra Coimbra? Sandra, ela é técnica em secretariado escolar, fez licenciatura em letras e literatura, ela é pós-graduada em língua portuguesa e linguística. Ela também é revisora de textos, ela também é criadora de conteúdo digital e nossa querida, linda, maravilhosa, a nossa comunicadora aqui da Rádio Luz Radiônica. E se você que está nos seguindo agora, está nos assistindo, tanto aqui pelo Instagram quanto no canal do YouTube, e você ainda não viu a playlist do Café com Literatura, entra lá, no canal, vocês estão no Instagram, entra lá no canal do YouTube, assiste, comenta, dá um joinha, fala o que você achou do programa, que isso é muito importante para nós, principalmente para Sandra Coimbra. E eu quero falar até a frase dela, olha que frase incrível. Antes com livro do que mal acompanhado. Então, gente, vamos chamá-la? Vamos? Mas antes, você está com o seu café? Eu tô aqui com a minha xicrinha. Pega seu café, que nós vamos falar com a nossa querida Sandra Coimbra. Viu? Olá! Vamos tomar um café. Vamos tomar um café, ó. Vamos tomar um café para relaxar. Isso aí. Olha, até pôs a musiquinha, que a musiquinha aqui, essa música tem tudo a ver com a sintonia que você vai falar hoje. Vou abaixar um pouquinho para poder te escutar, peraí. Eu fiz uma introduçãozinha aqui para o pessoal saber quem é a Sandra Coimbra, porque assim, teve muita gente que não assistiu o nosso programa, que nós fizemos de estreia, antes de estrear lá no Café, com literatura, os programas na Rádio Web, no canal do YouTube. Isso. Então eu fiz uma introdução de quem é Sandra Coimbra, E por que você tem aquela sua frase célebre, a frase que assim que eu brinco com ela, Você é a frase da Sandra Coimbra, Antes com o livro do que mal acompanhado, não é? Com certeza, isso. O bem-estar tá aqui, fazendo palminhas. Deixa eu pegar meu café. Bem-vindo! E com o cafezinho. É isso aí, gente. Então, Sandra, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho, sobre a parte da rádio, Por que foi esse convite? Eu vou falar rapidinho e a gente vai contar as novidades. Porque muita gente não viu, a nossa primeira live, Então é importante. Sim. Então, gente, quando eu convidei a Sandra Coimbra para fazer parte da Rádio Web, não sei se vocês sabem, mas a Rádio Web ela é uma rádio holística, totalmente voltada para o autoconhecimento, despertar da consciência. E aí vocês vão me perguntar, mas por que você convidou a Sandra Coimbra, Porque ela não é da área holística. Mas, gente, como eu falei para ela, eu marquei a minha frase aqui, Vou ler exatamente a frase que eu falei para ela. Todas as formas de conhecimento passam pelos livros. Então, gente, não adianta. Tudo que você for fazer, tanto na área holística, na medicina, qualquer área que você for estudar, a gente precisa de um professor, a gente precisa do livro. Então, não tem como. Então, assim, quando eu decidi falar para a Sandra vir fazer parte da Rádio Luz Radiônica, o que eu queria? Eu queria essa coisa do autoconhecimento, eu queria do despertar da consciência, de fazer uma coisa diferenciada para os ouvintes, não só para a parte holística. Eu queria, sabe fim de tarde, que você quer conversar, você quer ver um bom livro, tomar o cafezinho da tarde, sabe? E trazer aquele papo descontraído, que a gente normalmente gosta de ouvir, mas a gente está carente disso daí numa televisão aberta, em lugares. Normalmente, a gente não vê isso. Então, eu queria fazer esse diferencial. Então, eu convidei a Sandra. E se você não assistiu o programa dela, gente, assiste, que tá assim, é lindo.
Tem toda a playlist lá, desde o primeiro, e tem o que fala na descrição do programa. E você vai sim, você vai gostar. E hoje ela vai trazer as novidades de junho. Então, assim, vou parar de falar, que É agora só um começa. aperitivo. É só um aperitivo só, tá? Você tem que assistir. Tem que assistir o programa. Tem que A, ouvir e assistir depois no YouTube. a Bem-Estar, ela chama a Agatha. Então, Agatha, seja bem-vinda, viu? Gratidão por você estar aqui. Bem-vinda, bem-vinda. Então, Sandra, é todo seu. A live é sua. Faz aí o que você quer que eu. Ah, eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Vamos pelas Vamos. perguntas. É Aí, assim, viu, gente? conforme for, eu vou norteando aqui. Isso. Então, Sandra, o pessoal já sabe que você faz o Café com Literatura, que acontece toda quinta-feira, às 17 horas, né? Só que, assim, as pessoas às vezes não sabem o que é o Café com Literatura. Então, explica para eles o que você traz nesse Sim, programa legal, diferenciado na rádio. é. Ele é diferenciado por quê? Porque desde o início, desde que eu recebi o convite da Soninha, a princípio, né, o convite era para eu ler trechos de um livro, não é mesmo? Foi isso, né? E aí eu fiz uma contraproposta. Por que não levar narrativas curtas, né? Como contos, crônicas, poesias, fábulas, para instigar o leitor a ter curiosidade sobre aquele autor, sobre aquele livro, né? Levar uma boa história cada dia, né? Uma coisa já com princípio, meio e fim, né? Então Uhum. a gente começou, então esse foi o projeto inicial. E esse programa, eu quis deixar também claro desde o início que ele não tem uma função de uma professora de literatura de língua portuguesa falando sobre literatura e leitura. Esse Uhum. programa, o meu objetivo é mostrar a Sandra leitora, deixar de lado né, a parte acadêmica da coisa, né? Uhum. A experiência na educação, mas levar a minha experiência como leitora. Porque, como eu contei lá no início, né, na primeira live, né, da minha história com a leitura, eu comecei a ler muito cedo por curiosidade. Aos 4 anos eu já lia e escrevia. E eu tive à minha volta, pessoas que liam. Eu tinha exemplos, né, de pessoas que liam ao meu redor. Então, isso me instigou a curiosidade. Então, eu leio de tudo. Eu não tenho todos os livros que eu já li, porque muita coisa eu li de biblioteca, li emprestado. Tem livros que eu já me desfiz, que eu já dei. Eu tenho uma pequena Uhum. biblioteca aqui comigo, né? Mas e também não li tudo que eu gostaria de ler ainda. Isso não é problema nenhum, gente, entendeu? Isso eu não Uhum. Entendi. tenho biblioteca imensa em casa, ela leu tudo, ela sabe tudo, não. Cada leitura é um conhecimento novo e eu leio de tudo mesmo. Né? Eu não fico só focada num tipo de leitura. Eu gosto de ler tanto um romance como ler um livro de contos. Eu gosto de ler jornal, artigos de jornal. Eu gosto de ler revistas também. Histórias em quadrinhos. Eu me alfabetizei lendo histórias em quadrinho, né? Eu falo que o Maurício de Souza me alfabetizou, porque eu sou fã da Turma da Mônica, né? Eu Uhum. aprendi a ler lendo quadrinhos, isso e é uma dica legal para os pais, né? Uhum. Começa a dar um quadrinho, uma revista em quadrinhos, né? Sem preconceito, porque a criança vai aprender a ler por ali também e vai abrir, né, um mundo de possibilidades com a leitura. Então é isso. Então, o objetivo do Café com Literatura é a minha visão de leitora e elevar essas narrativas curtas, né? A princípio, eu não sei, vai que mais à frente, né, Soninha, a gente faça algum projeto, né, de um livro, de repente, faça um projeto paralelo, ou mesmo dentro do Café com Literatura, mas o meu objetivo é incentivar a leitura através dos textos mais curtos e, Uhum. e, e é isso. Aí eu faço uma pequena introdução, né, vou falando, dando alguma dica literária, falando um pouco do autor, né, do livro Uhum. do trecho que eu vou ler, né, do conto, né, que eu vou ler. E é Uhum. uma pequena biografia, né? Também uma coisa extensa, não. É um resumo, né? Só para instigar, né? A curiosidade.
E o leitor, ele é livre para pesquisar, né? Para ele seguir o caminho dele. E é isso, esse é o meu objetivo, incentivar a leitura através da leitura literária. Legal. Assim, é tão interessante, gente, porque Respondi? assim, a gente tem lá no Café com Literatura, no canal do YouTube, na playlist, a gente tem março, abril, maio e agora junho. Então, assim, cada mês tem uma proposta diferente. Então, assim, não tem, assim, não é programas iguais. O Café com Literatura, o programa é igual, mas assim, o conteúdo é diferente. É Por isso bem você precisa ir lá diversificado. assistir. Você precisa assistir, porque assim é diferente. E, nossa, e não toma tempo. Porque não é um programa assim que você fala assim, nossa, acho que deve ser uns 20 minutos, 30 minutos. Não, é Não, rápido. E é 10 gostoso, entendeu? A minutos, gente né? vai querer 15 no mais. máximo, né? É. 15, 15 no máximo. A Agatha aqui do Bem-Estar falou assim: eu gosto muito de conhecer o autor e panorama da época que o livro foi escrito. Ah, legal. Então, É uma uma boa ideia. dica. Aham. A gente vai marcar isso, porque Mais assim, ou o que menos a gente acontece? faz isso, né? Mas a gente pode tentar, né? Falar mais até da época mesmo, né? Uma boa dica. Vou anotar aqui. Legal. Então, Sandra, uma coisa que assim, a gente tem curiosidade de saber, né? Porque Uhum. quando a gente faz um programa, né? A gente quer saber como que a gente faz, como é que você faz a organização dessas leituras, desses livros? Como é que você faz? Como é que você escolhe, né? Porque assim, às vezes a pessoa tem curiosidade disso. E aí ela É, vai falar uma parte e eu vou falar a outra parte, tá? Por parte do canal do YouTube. Então, pode falar, Sandra. bem, como eu me organizo para os programas da semana. Eu sempre me organizo quase um mês antes, assim, um pouco antes, né, de entrar no mês. Por exemplo, em março, eu comecei a programação em março. E em março tinha o Dia Internacional da Mulher. Então, eu pensando nessa data, eu falei assim, por que não homenagear as autoras femininas? Então, foi isso que eu fiz. Em março, são 5 textos, né, de autoras mulheres, né, de mulheres autoras. Então, eu comecei, claro, com a minha querida, né, que é a minha paixão, que é a Clarice Lispector, né, que eu até explico, né, nesse primeiro programa, né, o porquê, né, da escolha da Clarice, vão lá ouvir. E eu comecei com a Clarice, depois eu comecei com uma outra querida também, aí o segundo já foi com a Cecília Meirelles, o terceiro, deixa eu pegar minha cola aqui, foi com a Marina Colassante, depois com Aham. a Ana Maria Machado e eu fechei com a Conceição Evaristo. Então é um programa bem diversificado, com estilos de escrita diferentes, e eu pude fazer essa homenagem às mulheres autoras. Já em abril, aí eu pensei um pouco antes, o que tem de abril que eu posso escolher para o tema, né, desse mês? Tinha o dia do livro infantil. Eu falei, que é o dia de Monteiro Lobato. Claro, eu tinha que falar de Monteiro Lobato, eu tinha que falar um pouco da literatura infantil, porque eu também sou apaixonada por literatura infanto-juvenil. E eu comecei com o Andersen, né, com o conto do Andersen, A Roupa do Rei, e porque tinha o dia de Andersen, né, também antes. E aí eu mostrei uma fábula, né, de Lobato. Depois, o que eu fiz? Aí eu quis falar do dia, né, do indígena, né? Aí eu trouxe o Daniel Munduruku, que muita gente não conhece, esse autor fantástico da nossa literatura brasileira, esse autor infanto-juvenil, trouxe um conto indígena. E depois fechei com o Conto das Mil e Uma Noites, uma história árabe recontada pela Ana Maria Machado, né, que é uma mestra, né, em recontar boas histórias. Então, esse foi o mês de abril. E em maio, né, que estamos terminando, né, agora, eu dediquei às crônicas, que é outra paixão, né? E então foi uma maneira, umas crônicas mais divertidas, né? A crônica mexe muito, né, com humor, né, com o cotidiano, né, do dia a dia. Aí eu trouxe
o Valci Carrasco, trouxe o Luiz Fernando Veríssimo, que eu não podia deixar, né, com uma crônica divertidíssima, né, da emergência, né, daquele cara, né, no avião, aquele, sofrendo aqueles apuros todos. E Sim. trouxe também o Fernando, comecei com o Fernando Sabino, né, com a crônica do Homem Nu, né, que também já foi filme, já foi 2 vezes filme, né, adaptada para o cinema, que, né, esse autor super respeitado, né, no meio, né, jornalístico, né, da crônica, nesse autor premiado. E finalizei com o Ignácio de Loyola Brandão, com uma crônica mais para a gente refletir, né? E foi um bom fechamento. E aí, foi esses 3, né? Desses 3 meses. Olha, já tem bastante coisa, hein, gente? Acessem a Gente, playlist. é Tem legal porque muita coisa assim, boa. é legal porque assim, a Sandra, quando ela faz, né, o áudio, a gente, como é que a gente faz? Na rádio web, vocês sabem, a gente só escuta. Então, assim, você vai escutar toda o programa dela, né? Só que assim, tem gente que gosta de assistir. Então eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, Sandra, no seu vai ser uma coisa diferente que eu faço. Eu vou montar tudo que você está falando, porque assim, na rádio web, você escuta. Então você fica imaginando, você vai criando na sua cabeça, entendeu? É como se você estivesse ouvindo um audiolivro, vamos dizer assim. Vamos pôr assim que fica mais fácil. Mas você tem que imaginar. Lá no canal do YouTube, não. No canal do YouTube, eu faço edição de vídeo dos programas de todos os nossos terapeutas holísticos, mas o dela eu faço mais voltado para a arte dela, né? Que é do programa dela. Então, assim, por exemplo, a gente fez Fernando Sabino, então vai falar sobre o livro, você vai ver a capa do livro, você vai saber que livro que Isso é. é bem Você bacana. vai você vai ter, conforme ela vai falando, eu vou mostrando a edição. Então, tipo assim, você não vai precisar pensar, mas qual que livro que ela tá falando? Mas como que é? Então lá já vai ter as artes, então fica muito legal, fica gostoso de assistir. E na hora que também ela começa a ler o texto, né, que ela faz o texto, não tem música. Então, assim, é para você prestar atenção mesmo, porque assim, o jeito gostoso que a Sandra, né, fala na hora que ela tá, como é que fala? Lendo, né? Lendo o texto dela. É Então, porque assim, às você. vezes eu chego até a interpretar, né? É que eu não quis falar, entendeu? Interpretação, né? É que eu não quis falar, eu quis deixar Baixa a essa atriz deixar. aqui, vai. Vai, você vai ver. Mas então ela tem o texto, ela lê o texto, então assim, então eu não ponho música nenhuma. Então, assim, tudo é pensado pro programa dela. Então, assim, é diferencial. Não porque só porque não é um holístico, não significa que não vai ter graça, vai ter muita graça, porque aí você vai, além de poder assistir o programa dela, você vai ver a arte, você vai ver que foi preparado mesmo, um programa assim que é diferencial, você não vai ver em lugar nenhum. Muito bem Fora, cuidado. fora, né, Sandra, que é a música propícia, né, do começo do Café com Sim, Literatura. isso. Você, né, escolhe muito bem, né? Nós duas, né? Mas no mérito é todo seu da arte, né? Mas as músicas se encaixam, né, nas narrativas, né? Sim, Em abril, né, que foi Contos de Fada, a gente colocou uma música né, uma música árabe, né, no Conto das Mil e Uma Noites, né? Muito, muito sim, legal. porque E a a música do Monteiro Sandra, Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E tem uma né, surpresinha no início, tem uma surpresa que a gente tem uma surpresa no fala, mas início desse vídeo. Mas, gente, é muito legal, porque assim, É muito você legal. toda quinta-feira é uma coisa diferente. Você não sabe o que espera, entendeu? Porque você fala assim, o que ela vai falar hoje, né? O que vai ter de diferente? Porque na É. rádio web, como eu falei, você vai só ouvir. Mas no canal do YouTube que é legal, porque lá eu ponho mesmo as edições de vídeo, as figuras, as artes que tem, né? Que é para aquele programa inédito. Então, assim, você pode procurar em qualquer canal, você não vai achar o que ela fala. E assim, é como a Sandra falou, no ponto de vista de leitora. Não é no ponto de Isso. vista, eu fiz a introdução aí, o que a Sandra é, né, como autoridade no assunto, mas ela está falando no papel da gente, sabe? Gente comum, sabe? Gente assim, de Isso, tipo, isso. eu peguei um livro aqui e tô lendo, ai, sabe, sentir essa emoção, sabe?
Então você vai sentir essa emoção, isso que é o legal. Sandra, tá aí? Bom, então enquanto Sandra não volta, daqui a pouco ela volta. Vocês estão me escutando? Eita, calma aí. Voltou. pouquinho. Voltou. Ah, então, Eu agora fiquei voltou. aqui. É, eu também fiquei aqui. Mas sabe o que que acontece? Às vezes aqui passa avião. E o Ah, avião, tá. ele dá uma interferência na nossa internet. Então, assim, mas tranquilo. Tá me escutando agora? Tô. Eu não estava vendo você, eu fiquei quietinha aqui para. Como eu não Ai, caí, que o meu normal é cair, né, Sonia? não, dessa vez não é você. Agora Dessa tá vez sou eu. beleza. Mas tudo bem, faz parte, Mas gente. é isso. Porque eu acho que quando você ouve alguém, alguém que não é uma autoridade, com aquela coisa de eu sou a professora, eu sou, né, o Hum, intelectual, né? Mas quando é uma pessoa comum, você tem esse exemplo, né? Da leitura, né? Eu acho que isso é um grande incentivador para as pessoas começarem a ler. Né? E eu dei essa dica né, nesse programa, nessa programação de maio, né? Eu tenho em uhum, 2 programas eu falei sobre como ler mais, né? Porque eu também dou esses toques também. E isso eu vou continuar dando ao longo dos outros programas. Eu fiz uma uhum, listinha, né? Para iniciar quem quer ler mais, porque é uma coisa muito simples, né? Só começar um pouquinho por dia, né? Porque leitura é um uhum. hábito, né? A gente não pensa que eu não leio nada porque eu não leio aquele romance, né? Aquele romance assim, né? Não é isso. Você pode começar a ler um livrinho fininho, uma história em quadrinhos, um livro de contos, um livrinho de poesia. Vai lendo aos poucos, porque aos poucos você vai criando um hábito. Escolhe um momento do dia para fazer isso. 5 minutinhos já bastam, entendeu? Então, assim, é assim Uhum. que você vai se habituar e você vai, aos poucos, vai aumentando o seu ritmo, né? Fica... Porque tem gente que fica assim, já me falaram assim, Sandra, o que eu faço para ler? Eu não leio nada, mas é porque eu não começo também, né? Eu não começo Uhum. com uma coisa menor. Quer ler um romance? Tudo bem, mas não precisa ler 5 capítulos num dia. Não, lê um capítulo por dia, entendeu? Oi, Uhum. Nai. Nai entrou agora, minha amiga. Mas é Oi, seja isso. bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindas todas. Mas é isso, é um hábito, né? Não tem mistério nenhum. Você pode, Você- como eu já dei, como uma outra dica que eu dei também, você não tem tempo para ler em casa, mas você vai ficar um tempinho no trajeto de casa para o trabalho, dentro de um ônibus. Quer dizer, no meu Uhum. caso, eu não posso ler em ônibus porque eu enjoo. Mas eu já li Uhum. muito em trem não tem problema. Mas ler no trem, ler no metrô, ou lá na estação, está aguardando o trem, lê um pouquinho, vai para a fila do banco, leva um livrinho, leva uma revista, lê ali em minutinhos no consultório médico, ou no intervalo do Uhum. trabalho, na faculdade. Quer dizer, há sempre um tempinho. 5 minutinhos, gente, por favor, né? Vamos, Sim. né, nos dar E assim, porque a leitura só traz benefícios para a cabeça, entendeu? Para a criatividade, te estimula em muitas coisas. Isso que é bacana. Quando vocês começarem, vocês não vão querer parar mais. verdade. E assim, é um vício, gente. Você lê, você faz assim. Hoje eu vou ler 2 páginas. Você que não está acostumado, Isso! vou ler 2 páginas. Vou ler Não um fiquem se capítulo. cobrando tanto. Meu Capítulo. Deus. Aí vai lá e vai lendo. Seja uma coisa gostosa, entendeu? Não uma coisa forçada. Esse Isso. que E é o também, gente, diferencial. uma outra coisa importante, não gostou daquele tipo de leitura? Para. Não tem problema nenhum. Para, pega outra coisa. Às vezes não é o momento de você ler aquilo, entendeu? Vai, vai ter um outro momento, ou não. De repente você vai passar o livro para outra pessoa, vai trocar um livro com alguém, entendeu? Também procura o que você gosta de ler. Não leia forçado, isso não é legal, entendeu?
Porque um dos direitos do leitor é esse, é da gente poder parar a leitura e continuar num outro momento, ou então continuar aquela leitura. Entendeu? Partir para outra. É isso. Ser leitor é isso. É uma eterna experimentação, né? É uma experiência muito prazerosa. Não é, Soninha? Ah, com certeza. A Agatha aqui do Bem-Estar, ela escreveu assim: eu leio vários livros ao mesmo tempo. Ah, Eu também, viu? eu também faço isso também. Faço Ler um pouquinho aqui. leio Eu tô com dois livros um eu tô com dois livros, um que eu me dei de aniversário, um outro que eu ganhei. Não são livros de literatura, mas são livros interessantes. E, e assim, eu leio um pouquinho, paro, leio um pouquinho. E estou lendo muito agora essas narrativas curtas, até para um café com literatura. Eu ando pesquisando muitos contos, crônicas, né? Então, eu estou lendo mais esse tipo de narrativa também. Então, eu não paro de ler, né? livro. Fora os Gente, artigos que eu vou vejo. dar um detalhe básico. Quem nunca Hum. leu, quando tá tomando banho, um rótulo de shampoo? Vai, vamos dizer, a gente lê, vai. Esse é o clássico, né? Esse é um Não, clássico. Você vai, gente. vou ver. Quando você vai lá na livraria, por exemplo, você pega o livro, normalmente tem, né, aqui a Sim, parte de trás. Duvido que vocês nunca deram uma olhadinha para ver o que está eu dou. escrito. Sabe E aquela capa muitas vezes, chamativa? Soninha, muitas vezes, assim, no meu caso, muitas vezes eu fui a uma livraria ou a um sebo mesmo, porque eu adoro sebo, eu sou fã de sebo. Não tem, para mim não tem essa, se o livro está usado, está velho, eu gosto. Se for uma boa obra, eu levo. Muitas vezes eu comprei um livro pelo que eu li, entendeu? Aqui, eu não sei se é uma contracapa, agora me fugiu, mas na orelha também. Às vezes eu folheio assim, no início, muitas vezes, eu me peguei, o livro me pegou por aí, né? Pela capa, Uhum. pelo título. Eu já fui pega por um título, assim, que eu achei assim, nossa, que interessante, vou levar. E leio um pouquinho atrás e tal. E levo. Às vezes eu nem conheço. Às vezes eu gosto, às vezes mais ou menos, mas pelo menos eu tive a curiosidade, eu li, né? Mas eu Né? geralmente não erro. Acontece comigo também isso. Às vezes eu olho assim, aquela capa linda, maravilhosa, aí eu dou uma olhadinha atrás, eu falo, ah, eu gostei, eu vou levar. Aí, quando eu É, vejo, tem uns três, quatro que eu gostei, entendeu? Então, assim, e o quando eu bem. vou no sebo, o que que Estou lendo acontece? aqui. Eu perco hora, porque eu fico lendo, eu sei, normalmente quando vocês vão no sebo, tem uns banquinhos que você senta, é de propósito, é já para você sentar ali para você dar umas folhadas, entendeu? Ai, gente, eu nunca Dá fui uma num sebo com banquinho. aqui em Campinas tem um que eu adoro Aqui ir, que é no o Rio, não. Galpão. Eles não colocam, não. Boa ideia, Perto né? A de, gente tem que dar essa aqui, ideia pro pessoal aqui do Rio. aqui o Galpão aqui em Campinas, né? Ele é em Barão Geraldo, não sei se vocês conhecem, onde tem o Unicamp. Ali eles colocam os banquinhos, porque tem muita gente que às vezes está procurando alguma coisa e está procurando aí, está lá na sessão. Ah, eu quero ver. E aí ele Isso. senta e fica vendo, Ai, entendeu? Ah, que lindo, que esse é legal. o gostoso. Então, gente, eu me perco quando eu vou nesses Não, lugares, porque eu fico nas livrarias convencionais, a gente vê assim, o espaço, às vezes tem mesinha, tem né? um banco, tem um Cadeira, tem poltrona, sofá, né? Até tipo uma poltrona, né? Eu acho bacana, mas em sebo, pelo menos até hoje, eu nunca entrei num sebo com banquinho para ah, eu vou, sabe o que eu vou fechar. fazer? Eu vou tirar, eu vou, quando eu for, eu vou filmar e vou postar para vocês verem como que é o dentro, né? Como que é lá, né, onde eu vou normalmente que eu gosto. E assim, Ai, é inicial, muito bom tem isso. livro de 50 centavos que eu já vi lá, até, ixi, tem vários, tem coletânea, tem enciclopédia, tem tudo, Não, eu né? adoro sebo, eu sou fã de sebo, tanto físico como sebo virtual também, porque hoje em Uhum. dia, né, a internet facilita muito a gente, né, para comprar livros. Então, assim, não tem desculpa, né? E eu É, acho que, a assim, única desculpa que tem é a né, falando preguiça. assim, né, um pouco na idade, né? Na minha época, quando eu era criança, né, na minha adolescência, o livro era muito mais caro, né? Continua sendo caro, né? Convenhamos, né? O livro no Brasil, ele não é barato, né? Mas há, há muitas edições assim de bolso, né? Que você pode Uhum. comprar, às vezes, o mesmo livro, mais em conta, né? Uhum. Tenho várias. Então, e tem os sebos, gente, né? Hoje em dia já existia, sebo sempre existiu,
Mas hoje a gente a gente pode procurar um sebo pela internet. A gente pode comprar pela internet, né? Tem Também. até, Sandra, tem até assim, por exemplo, no Google Play, você tem lá uma parte também de livros, né? Que você pode comprar, que ele é em PDF, né? E assim, você lê da mesma forma. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso Eu ainda não celular, acessei, não. no Google Play, lá quando você vai lá no Google, quando você entra, você põe Aham. lá livros, né? No aplicativo lá, livros, ele vai aparecer. Você pode comprar. É bem mais barato do que o livro mesmo. Sim, é mais barato. Porém, ele tem um diferencial, que assim, eu também gosto do livro em PDF, que é, né, quando eu compro lá no Google Play. Que é que você pode fazer. Você tem duas formas, né? Primeiro, quando você compra o livro, além de ser um pouco mais barato do que um livro numa livraria, eu sei que vocês vão falar, eu adoro o cheiro do livro, eu sei de tudo isso, gente, mas às vezes, entendeu? Você tá com dinheiro curto, você fala, eu quero ler aquele livro, eu preciso ler aquele livro, porque eu vou fazer E não alguma tem, coisa. não tem como adquirir naquele momento. Às vezes não tem, mas tem essa oportunidade de você comprar em PDF, né? E lá tem duas coisas que eu gosto do livro, particularmente quando é em PDF. Primeiro, você pode aumentar a letra. Você pode ler o livro, por exemplo, num tablet, naqueles Kindle, no computador você pode ler, porque hoje tudo, né? O Google, quando você tem um Gmail, você tudo junto, né? Você pode ler no computador, você pode aumentar. Então, o legal dele também é que, assim, a... Voltou? Vocês me escutaram o que eu estava falando? Então, assim, por exemplo, eu estava falando do Google Drive. Então, aumenta a letra. Você pode ouvir, você pode ler no seu computador, pode ler no tablet, pode ser no próprio celular mesmo, quando vocês estão fazendo as outras coisas, no banco, enfim. E aí, o que eu acho legal também, tem uma coisa nova que eu descobri, que você pode fazer com que o Google leia para você o livro. Olha que interessante. Eu não sabia. Eu fui fuçando, sabe naquela coisa de fuçar? Aí você faz tipo audiolivro. É uma possibilidade Também. isso. Então, assim, não perca essa oportunidade. Ah, não tenho dinheiro, mas ter essa oportunidade de comprar um pouco mais barato em PDF, mas não deixa de ler, entendeu? Vai buscar, vai ver mesmo, vai é, é, sim, entrar no Não, personagem. não há desculpa para não ler, né? Eu, Exato. pessoalmente, eu não sou muito fã de ler livro em tela. Não, em celular, nem eu não Também. gosto. Celular, eu só gosto de ler artigos assim pequenos, né? Alguma matéria de jornal, aí eu leio pelo celular, sim. Mas eu já comprei livro e-book, né? Mas Uhum. eu não sou muito fã, porque eu sou daquelas ainda que gosta de pegar o livro, de cheirar, sabe? Então, por isso que eu tô O falando. Eu livro também físico. gosto. Gente, não tem prazer maior que vocês. Livro cheiro de livro novo, pegar, que você pode abrir a hora que você quiser, você pode Pode levar com folhear, você. Entendeu? você pode. Não descarrega, sabe? Não depende Sim, de tomar. você Eu pode sou marcar, fã do você pode pôr livro. aqueles E, é, marcadores. Muitos disseram, né, que o livro ia acabar, né, com a internet, tal, a livraria ia terminar, não sei o quê. Mas eu só vejo mais gente lendo. E no Instagram mesmo, quando eu criei a minha página no Instagram, né, o Leituras e Literatura, é, eu fiquei assim, surpresa com tanto conteúdo, com tanta gente que fala de livros. É muito Uhum. bacana. Tem muita gente bacana no Instagram, muitas páginas bacanas, né? Claro, que tem umas mais ou menos, mas a maioria que assim que eu sigo, pelo menos, são assim de pessoas bem leitoras, né? De trabalhos Uhum. bacanas, livrarias que fazem muitos trabalhos, né, de incentivo à leitura, bibliotecas, eu sigo, eu gosto de seguir as bibliotecas escolares, né? Muito legal, entendeu? Então, não é desculpa para não ler, gente, por favor. Vamos ler mais e a gente precisa ler mais, né? Até para a gente desenvolver, né, nosso intelecto, né? Leitura é Uhum. saúde também, ler, né? Faz parte, né, do bem-estar, né? Sim, e uma Claro, diversão leitura, quando também, eu né? falo leitura, não é só ler, porque, claro, a gente tem que lembrar das pessoas, né, que têm alguma deficiência visual, mas Uhum. podem ouvir, né? Tem os audiolivros, tem os programas como o nosso, né?
que a gente Uhum. pode acessar, pode ouvir, tem os audiobooks. Então, assim, é uma forma de leitura também. Tem muita gente que está tá fazendo alguma coisa em casa, ou, né, ou uma atividade física, que está ouvindo um livro, de repente, né? Está lá com É, foninho, ouvindo uma boa história, um livro, né? e ainda Então, mais no é canal do isso. YouTube, nossa, o que acontece? Quando a Sandra fala, não sei se vocês sabem, mas lá você pode colocar legenda. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa, você, Isso, tanto para deficiente visual, quanto isso. para Até pessoas é uma Libras, deficiência né? É auditiva. auditivo, Uhum, é isso? O que que isso. acontece? Fugiu o nome, às vezes pode me o nome. O que que acontece? Pode. Você pode pôr legenda. Então, você põe legenda lá, Isso, você põe legenda. Então, isso, você não tem desculpa. O importante é assim, o isso. que vocês têm que fazer? Vocês têm que procurar saber, se informar mais, sabe? Entrar ouvir tanto o audiolivro quanto ler livros. Por exemplo, eu A tenho lá leitura, a leitura é democrática, ela é acessível a todos, gente. Não é porque só aqueles que, né, leem com os olhos. Não, a gente pode ouvir boas histórias, né? A gente pode ler boas histórias. Então, Uhum. assim, não só um bem-estar, né, Uhum. mental, estimula a criatividade, a imaginação, o senso crítico, né, gente? Exatamente. E o legal também do nosso, da rádio, da gente estar fazendo essa parte diferencial do Café com Literatura, o que que acontece? Você tem esse diferencial de assistir a crônica, de ver as crônicas desse mês que passou, dos outros que ela falou, né, dos outros programas, dos outros meses. Então, assim, vai lá, curta, compartilha, ajuda a gente a crescer o canal. Porque, assim, você Isso, passando, compartilhando, você está ajudando o próximo. Às vezes você achou legal, poxa, eu gostei daquele conto, isso. vou enviar para uma amiga minha. Ah, eu gostei, nossa, eu adorei aquele da emergência. Ah, Não, eu vou mandar para uma amiga minha. e Não tem sugestões, dúvida. né? Mandem sugestões, escrevam lá o joinha, curte lá, porque às vezes as pessoas visualizam, mas esquecem de dar curtida, né? Isso É, tudo faz, né, crescer o canal, né? comenta Deixa um lá, comentário. Pode ser um Sandra, elogio, pode quero que criticar faça essa também. A gente consulta. aqui é aberto para tudo. Se você falar, pode estar na mão também. Eu acho difícil, hein? Comenta para ela, Mas assim, pode dar lá sua Sandra. sugestão. Sandra, fala sobre. Você conhece tal autor? Traz esse autor para gente, entendeu? Então, assim, a gente tem o programa, ele não é da Soninha, ele não é só meu, ele não é só da Rádio Luz, ele é de todo. É nosso, né? Vamos Uhum, crescer juntos e vamos criá-los juntos, né? Então, eu só sou uma uhum, ferramenta. exato. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, que hoje, por exemplo, lá, a gente está falando de audiolivro, a gente está falando do Café com Literatura. O que que acontece? A Sandra acontece o programa dela toda quinta-feira, às 17 horas. Eu tenho um programa de segunda-feira, que é às 18 horas, que é o que é a meditação, que é uma reflexão da semana com Osho, e é um audiolivro que eu estou gravando Isso, cada capítulo da semana uma coisa diferente do livro é do muito Osho, que é o bacana. que é a meditação. Então, assim, hoje, por exemplo, tem um capítulo novo lá. Então, assim, Sônia, eu não ouvi em nenhum momento. Eu vou assistir. Então, assiste, porque desde o comecinho de 2022, que eu estou fazendo capítulo por introdução, tem introdução, exatamente como se você pegasse um livro físico e lesse um capítulo por vez. Então, assim, se você não sabe o que é meditar, se você não sabe qual que é a questão do Osho, o que o Osho traz, se você quiser começar nessa linha de holística, tem o Osho, mas se você quiser uma coisa mais, assim, gostosa, pegar o seu cafezinho e tal, tem de quinta-feira. Então, assim, somos, assim, programas diferentes, né? Vou falar bem isso, programas diferentes, mas não deixa de ser um programa gostoso. Então, assim, não é uma coisa assim que cansa. É rápido, entendeu? E você fica pensando depois da semana, o que você pode refletir, você fala, nossa, eu gostei. Por exemplo, a Sandra trouxe, né, uma crônica super interessante da semana passada.
Então, assim, você vai falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Você reflete na semana, até a próxima semana. Então, Sandra, eu quero saber o negócio. O que você Sim. vai falar em junho? Vamos lá, eu já fiz, mentalmente eu já faço a minha programação assim umas 2 semanas antes do mês, né, entrar, eu já tenho já o tema na minha cabeça, eu já estou acho que até dezembro eu já tenho os temas mais ou menos aqui na minha mente. Então, assim, Aham. como eu crio o programa, né, voltando, né, que acho que eu não acabei de responder, Acho que eu eu dei uma penso no, cortada, né? eu penso no tema, né, e seleciono. Engraçado, eu seleciono as leituras. Às vezes eu seleciono as leituras, eu já tenho mais ou menos coisas que eu já li, que eu quero mostrar, e às vezes eu penso num autor e vou pego um livro que eu tenho, porque a maioria desculpa, das narrativas que eu já trouxe desde março, são livros que eu tenho aqui comigo, em casa. Eu, com exceção de acho que 2 só que eu não tinha, mas eu sabia, né? Eu já tinha visto, lido em algum momento, então eu pesquisei. Mas a maioria são livros que eu tenho a princípio, tá? Mas se eu pensar num autor assim que eu não tenho assim no momento, eu vou pesquisar e vou trazer o texto, com certeza. Então é assim, às vezes eu primeiro penso num tema. Ah, o mês de maio vai ser crônicas, então aí eu venho os autores assim na minha cabeça, aí eu começo a selecionar as histórias desses livros que eu tenho, né? Ou então eu penso numa história que eu já li e sigo aquele fio de pensamento. Mas aí, no caso de abril, que eu pensei, não, eu tenho que trazer literatura infantil, né? Por conta do Dia Nacional, né, do Livro Infantil, por conta de Monteiro Lobato. Então, eu trouxe narrativas nessa linha infanto-juvenil. Como eu comecei no primeiro, em março, né, como foi Autoras Brasileiras, eu misturei contos e crônicas. Aí, em abril, foi a literatura infantil. Uhum. Maio, né, eu trouxe foi a vez das crônicas, e agora Uhum. eu vou voltar aos contos, porque eu achei a necessidade de mostrar autores, né, autores brasileiros renomados, mas, né, assim, que a gente não tem Uhum. como não deixar de falar. Então, eu vou Uhum. dedicar esse mês de maio, estamos em maio, o mês de junho Nós aos estamos em maio contos. ainda. Estamos em Até maio, dia amanhã é 30. maio. Eu estou escutando um carro aqui, sabe? Um carro aqui passando aqui na Mas isso sabe o que que é, Sandra? Eu falei já pode para vir. você. Isso É, é para falar assim, que tudo que você está falando é real. Vai ser é uma coisa real. diferenciada para junho. Gente, para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou falando diretamente do subúrbio carioca. E subúrbio carioca não é silencioso. Não é Tem tudo. mesmo? Mas aqui, Então, gente, aqui em Campinas também. A gente tem cachorro, a gente tem várias coisas, mas é normal. o meu Tranquilo. gato está dormindo esse horário, senão ele estava aqui também na live. Mas tem essas coisas assim, é o carro da fruta que passa aqui, né, no meio da live, mas tudo bem. Faz Então, parte, faz então parte. vamos lá. Eu selecionei os contos. Eu vou mostrar os livros. Eu não vou falar, tá? Porque é surpresa, né, É gente? Não posso secreto, contar tudo, gente. posso Tem que ir pegar lá tudo depois. assim, né, de mão bandeja, Lógico. de bandeja, né, para vocês. Né? Porque vocês têm que ter a curiosidade de ir lá, né? Lá, entrar lá na rádio, web, ou depois lá no YouTube para assistir e ouvir. Eu vou começar o mês de junho. Não podia ser diferente com ela, que é a Clarice Lispector, mais um conto da Clarice, que é desse livro aqui. Vou mostrar, deixa eu tirar aqui a minha escrinha aqui para cá, que é esse livro aqui, ó. São Ó, todos os contos, gente. Esse livro aqui é maravilhoso. Para quem ama a escrita de Clarice, eu recomendo. É uma seleção de contos
do Benjamin Moser. O Benjamin Moser, ele, para quem não sabe, né, pensa até que ele é brasileiro. Não, ele é norte-americano, nascido no Texas. Ele é escritor e biógrafo. Ele fez a biografia da Clarice Lispector, que é essa aqui. Clarice. Clarice, vírgula. Tá? Esse livro aqui tem 2 edições, né? A biografia dela. Tem uma edição mais de luxo, que é caríssima, e eu adquiri essa aqui, que é de bolso, mas é a mesma, só não tem as fotos que tem, né? A outra é bem mais elaborada, capa dura, né? Mas são quase 800 páginas, mas eu li, porque eu sou apaixonada pela Clarice. Né? E a Clarice é uma escritora que ela não é uma escritora, confesso, ela não é uma escritora fácil de se ler, né? Então, por isso que eu escolhi mais um conto de um livro dela chamado A Felicidade Clandestina, na verdade, que está aqui dentro desse livro aqui também. Mais um conto desse livro, porque eu acho que é um livro que, para quem quer se iniciar em Clarice Lispector, é uma boa dica, Felicidade Clandestina. Porque a Clarice é assim. No meu caso, foi uma paixão assim arrebatadora. Eu li um conto dela na faculdade, chamado O Amor, que eu quero trazer esse conto mais à frente, e foi paixão à primeira vista. A Clarice, ela mexe muito ela passa muito o psicológico dos personagens. E muitas vezes a gente até se confunde porque acha que ela está falando dela e não do personagem. Quando depois que você lê a biografia, aí você vai perceber o quanto tem dela nos contos, né? Nos contos dela, nos romances. Né? É uma escritora incrível que faz a gente pensar, mexe muito com a nossa cabeça. E eu vou ler mais um conto dela. E eu quis homenageá-la porque a Clarice é considerada uma das maiores escritoras do século XX. Né? E depois da Clarice, aí no meio em junho, né, tem uma data que eu acho tão bonitinha, que eu não queria deixar de falar dessa data, que é o Dia dos Namorados. Para os corações apaixonados, para aqueles corações assim como o meu, que querem se apaixonar. Então, eu não podia deixar, né? E livros é uma paixão, né? Livro é uma paixão também. Então, eu trouxe assim um autor não tão assim, né? Mais rebuscado, né? Mas um autor que é tão incrível, que eu amo, que chama Elias José, que infelizmente ele já se foi em 2008. É professor, escritor, poeta, eu amo as poesias de Elias José. Então, eu tirei desse livro aqui, que é Histórias de Amor, da coleção Para Gostar de Ler, que também é outra dica bacana. Eu gosto muito dessa coleção, que essa coleção já me acompanha desde a adolescência. Eu acho que é muito difícil alguém que estuda em colégio, né, público, ou mesmo particular, que não tenha, né, já não tenha lido alguma, né, coleção aqui dessa edição da Para Gostar de Ler. Então, vai ser desse livro aqui. Não vou falar qual a crônica, ou qual o conto, mas é do Elias José, que é um querido. E eu não vou falar muito sobre eles, porque no programa eu falo um pouco, né, da biografia, né, do autor, e eu vou seguir aquela dica lá da Bem-Estar. Foi a Bem-Estar, né, que deu a dica, né? De eu falar do contexto também histórico também. Eu vou anotar, se não der para eu ser nessa edição agora de junho, mas eu já vou começar a elaborar melhor um pouco sobre isso. É porque, assim, a cereja do bolo, digamos assim, do programa né, a narrativa, é o texto. Então, eu não me prendo muito em numa introdução muito grande, né? Então, o objetivo maior é de incentivar a leitura através dos textos que eu leio. Então, mas é uma dica que eu já anotei aqui na minha cabeça. Quando eu anoto aqui na cabeça. Aí depois do Elias José, né? Aí aquele momento romântico, né? A gente vai falar muito de amor, né? Amor também aos livros.
eu vou trazer um escritor que é considerado também um dos maiores, né, do século XX, né, que é o Guimarães Rosa. Então, eu tenho esse livro aqui, que chama-se Primeiras Histórias, Histórias com E, porque são histórias contadas, não são histórias necessariamente reais, né? São histórias ficcionais, então por isso que são histórias com E. E segundo a minha professora, né, lá de literatura, né, de teoria literária, ela dizia que esse aqui é a introdução a Guimarães Rosa. É um dos melhores livros dele, talvez o melhor. Ela falava que esse livro aqui é melhor do que o Grande Sertão Veredas, para você ter uma ideia. Né? Então, é uma leitura também que não é fácil, tá? Porque ele usa a linguagem do sertão, né? Ele cria muitas palavras, ele usa muito de neologismo, né? São palavras inventadas, palavras novas, palavras mesmo já utilizadas, mas com outros sentidos, mas é uma linguagem que à primeira vista a pessoa pode até estranhar, mas com o tempo, né, lendo, relendo, ela vai entender aquele universo, né, que o Guimarães Rosa tanto nos mostrou com a sua literatura, né, com os seus livros, seus romances e sua poesia também. Então, vai ser desse livro aqui, Primeiras Histórias. E depois de ter trazido, né, a Clarice e o Guimarães Rosa, eu quis apresentar um autor para vocês que eu já conversei com algumas pessoas e tem gente que não conhece esse autor maravilhoso, que eu conheci também na época da faculdade, porque na graduação em letras a gente tem uma disciplina chamada literatura africana, e eu quis trazer esse autor. Então, eu trouxe Mia Couto, vou trazer Mia Couto para vocês, que é um autor de Moçambique, moçambicano, premiadíssimo. E eu gosto tanto do Mia Couto que dei o nome do meu gato de Mia, não porque por conta do Mia Couto, quando as pessoas até confundem, pensam que o meu gato é uma fêmea. Eu falei, não, é o Mia, porque em homenagem ao Mia Couto. E a outro também. E eu quis trazer ele depois de Guimarães Rosa de Clarice, porque o Mia Couto, ele conta na biografia dele que ele foi influenciado por esses autores brasileiros, por Guimarães Rosa, por Clarice, por Jorge Amado e por outros autores. E o Mia, ele tem uma prosa poética, ele traz muito da cultura, né, africana, daquela coisa da oralidade, daquelas histórias fantásticas, né? Ele mistura muito coisas reais com fantasia, e é outro apaixonante também, que a princípio para os ouvidos assim menos acostumados podem não entender alguma outra coisa. Eu vou tentar até algumas palavras até depois explicar o que ele quis dizer mais ou menos, mas eu achei muito bacana vocês conhecerem, né? E o Mia Couto, ele tem um livro que é considerado um dos 10 melhores livros da literatura africana do século XX, que é esse aqui, que é o Terra Sonâmbula, que tem um filme, né, baseado nesse livro. Para quem quer conhecer melhor Mia Couto. Eu vou trazer do livro do Mia Couto, Histórias também com E, ó, presta atenção, que está com E, assim como Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, porque são histórias ficcionais. Ele... Ai, agora me fugiu. Tem um outro livro de contos, que foi o primeiro que eu li, que eu li emprestado, não tenho aqui, mas eu já dei de presente esse livro, que é O Fio das Miçangas, que é um livro também de contos do Mia, que foi o primeiro que eu li dele, que também me encantou. Mas eu já me apaixonei por ele antes, na faculdade, quando nós fizemos um trabalho em grupo para escolher alguns autores africanos, né? Para mostrar a biografia, e a gente escolheu Mia Couto, e lendo a biografia dele, eu já fiquei encantada. Então, porque ele é jornalista, ele é biólogo, né, poeta, então
E depois eu fui ler um livro dele de contos e tem outro. Uhum. E eu gosto muito de falar das minhas paixões, porque quem sabe, né? Alguém também se interessa, né? Porque é tão bom, né, Soninha, quando a gente ouve uma pessoa falar assim de um livro bacana, né? A pessoa lê um livro que gosta muito. Você não tem curiosidade de ler também, quando uma pessoa assim, né, mostra assim, paixão por uma coisa, porque isso também incentiva a leitura. Já pensou um professor chegar na sua sala de aula com um livro assim debaixo do braço? Né? Aí alguém vai perguntar, professor, que livro é esse? Aí o professor começa a falar daquele livro, né? Ai, aquele encantamento com aquele livro. Com certeza vai, de 30 anos, pelo menos uns dois, né? Não vou dizer a metade, mas alguns ali vão ficar curiosos e vão querer ler, não é? Isso é uma forma de Claro, incentivar, né? é bem importante, porque às vezes você olha, você fala assim, puxa, legal, eu acho que eu vou ver esse livro. Eu vi muitos que às vezes Isso, eu vi alguma assim notificação, esse livro é legal, tal. E aí eu falo assim, vamos ver, né? Vou lá, nossa, mas é muito legal. Às vezes você vê até tem algumas livrarias que fazem isso, eles fazem os rankings dos mais vendidos. E às vezes a gente não, né? Às vezes a gente não sabe, nunca ouviu falar daquele livro, aí você vê o ranking lá, vou ver o que, que é que tá falando, do que se trata o assunto. Aí você vai lá, quantas vezes eu já não peguei livro, gente, de autor que eu nunca tinha ouvido falar, e às vezes estava em primeiro, segundo lá, né, na lista do ranking das livrarias, e aí eu olhava e falei assim, gente, vou levar esse livro, deve ser demais. E, gente, era demais mesmo. Então, assim, vocês não podem perder a chance, sabe? Até, por exemplo, a Sandra Coimbra, ela tem o site dela, né? Ela tem o blog dela, que fala sobre, né, os livros que ela adora, que ela ama. Então, assim, gente, vocês não podem perder. Vocês entram lá no blog dela, você vê cada coisa interessante. Que você fala assim, gente, eu nunca pensei em ler esse tipo de livro. Ai, mas eu vou ler, porque ela faz de um jeito que, assim, assim, como é que eu posso falar? Aquele livro seja assim, você fala, nossa, eu vou comprar, eu vou atrás disso, eu quero ler, entendeu? Porque ela fala mais no olhar de leitora, não no olhar do professor, né? Porque às vezes, quando isso, você tem não é. muita autoridade no assunto, acaba ficando chato, entendeu? Porque você fala, ele já fala uma coisa mais assim, tem que ler assim e tal. Ali não, ali é mais contraído, é mais gostoso. Aí você acaba dando vontade. Tanto é verdade que, olha só, quando eu convidei a Sandra, né, eu convidei a Sandra para vir fazer parte da Rádio Luz Radiônica, o programa dela, ela falou para mim, olha, eu tenho um blog, entra lá no blog para você ver. Gente, vocês não têm noção. Eu li o blog dela inteirinho. Você tem que... E eu falei para ela, quando eu fui fazer a estreia, né, que a gente foi fazer aqui na rádio, tá aqui, acho que tá aqui no Instagram. Nossa primeira live, né? Eu falei para ela de uma coisa que eu tinha visto lá, que ela tinha Eu escrito em nem 2011. lembrava, eu nem lembrava Ela mais. olhou pra minha cara, assim, tipo, como assim, né? E porque assim, que lá me marcou muito. Eu falei, nossa, eu gostei quando você escreveu isso, assim, assim. Aí ela falou, ela ficou olhando, né? Tipo, poxa, porque é muita informação. O blog dela, né? O primeiro dela, que é o blog Spot, né? Agora Isso. não, agora ela tá refazendo. Agora ela tem uma coisa Aos diferente, uma poucos, casa nova. Aí eu vou deixar para ela falar. Fala aí um pouquinho, Isso. sabe? Sim, eu comecei com um blog, né, em 2011 e me veio essa ideia de leituras e literatura. Por quê? Porque eu não queria falar só de literatura, eu queria falar de leitura, porque um leitor, ele lê de tudo. Então, eu leio de tudo. Eu não leio só livro literário, eu leio de tudo. Então, eu quis... Aí veio essa ideia na minha cabeça, assim, leituras e literatura, que bom, vou fazer. Eu comecei em 2011, né, o blog. Tem bastante coisa, são mais de Uhum. 100 postagens, né, até hoje. Eu tive alguns momentos, né, por conta né, de trabalho, né, por conta de estudo, por conta de outras coisas pessoais. Eu dei umas paradas, voltava, dava umas paradas, voltava. Mas tem bastante coisa, porque tem mais de 100 publicações. E esse blog, eu não vou me desfazer dele por enquanto, não. Ele vai deixar ele lá, ele vai continuar lá no Blogspot. Mas a Soninha, né, muito inteligente, né, a gente conversa muito, né, desde que a gente se conheceu, né, Soninha?
e Sim. conversando muito com ela, e ela me deu muitos toques bacanas, ela, né? O marido dela, Rogério. Então, eu acho, nessa conversa, né, da gente, eles falaram assim, vamos fazer o site. Então tá. Aí eu criei o site. Por quê? Porque no site eu tenho uma identidade que é registrada, né? Ele é registrado. Eu tenho um e-mail que é do site, né? Que isso é importante, né? Que é meu cartão de visitas, né? Vamos dizer assim, né? Para assuntos só relacionados a, né? Essa minha parte, né? De literatura e leitura. E eu estou passando algumas coisas, estou reformulando algumas coisas que eu já escrevi, estou passando algumas coisas aos pouquinhos. Ele não posso dizer assim, ele já tem já umas 3 publicações, mas eu ainda quero botar vídeo, eu quero botar outras coisas. Tem os autores da literatura infanto-juvenil que eu gosto de, né, de sugerir e tal. Eu estou mexendo aos pouquinhos e daqui a pouco, até acredito que até dezembro ele vai estar com bastante coisa, né, aos poucos. E eu também quero trazer alguns textos que eu falo no programa, que eu leio no programa, eu quero colocar disponível para vocês lerem no site. Né? Eu acho que isso é importante. Também fazer um link, né, com o canal do YouTube e já tem um link lá com minha página, que eu tenho uma página no Instagram, que eu criei em 2020, que eu senti necessidade de, né, na pandemia, né, a gente ficava procurando o que fazer, né, isolado de tudo e de todos, e eu falei assim, vou criar uma página no Instagram. Eu nem pensei no Facebook, eu tenho página pessoal no Facebook, eu nem uso mais tanto, mas eu sempre gostei do Instagram, tenho uma página pessoal também, mas eu criei o Leituras Literatura, que é o @Leituras Literatura. Então, quem quiser, é só me seguir, depois a Sônia. Ele tá lá na playlist, né, Soninha? Lá na minha apresentação, né? Na Tá lá. descrição E tá do o vídeo do YouTube, site. tá lá, é o site, tudo certinho, e você consegue Isso. entrar, você vê, lá tem o primeiro, nos primeiros tá o blog dela, né, o Blogspot, e depois agora os Isso. atuais tem o site É, mesmo. Então você pode ler os é. dois, é só você entrar lá. Isso. É porque o blog vai continuar lá, porque são coisas que eu vivi naquele determinado momento. Então, sabe, a princípio eu falei assim, eu não vou apagar, são coisas que eu vivi, são momentos, né, que eu vivi em 2011, que eu em 2012, porque cada ano a gente está vivendo uma fase da vida, né, e tudo influencia, até as leituras que a gente lê, né, são influenciadas pelo nosso momento atual, então eu não quis apagar, mas eu vou trazer algumas ideias, reformular e colocar no. Tanto que eu vou até pôr ideia, eu vou até colocar o caminho também para o Blogspot, né? E vou explicar, né, no site, acho interessante, né? Explicar que são coisas que, né, que estão lá, que vão continuar lá por um tempo. Mas o site ele vai também estar ganhando forma, tá, ele vai seguir também outros caminhos, quem sabe, né? Vai ter mais, né, quem sabe, mais novidades, né? E Sim, qualquer coisa também, contatos profissionais também, vocês podem me contactar por lá, né? Pelo site, pelo e-mail do site, né? Estou aberta. Eu gosto de aprender, eu gosto, né? Eu acho que nunca é tarde para a gente aprender. A gente tem que estar sempre procurando coisas novas, a gente não tem que ter medo, né? Eu sou mariana, não posso ter medo do novo, né? Nem da mudança. A gente tem que, né? A gente tem que se transformar é, como se fala, a gente tem que se recriar também, né? Então é isso. Mas eu espero que vocês gostem do programa, mas que mandem sugestões, porque para eu também poder ir me direcionando naquilo que vocês querem ouvir, né? Não só aquelas coisas que eu gosto, né? Mas aquelas coisas que também as outras pessoas gostem, né? Porque de repente pode alguém sugerir uma leitura que eu não estou muito acostumada, mas eu vou pesquisar e vou levar também pro Café com Literatura para ler. Mais à frente eu quero ler contos de terror, né? é Acho que vai ter assim, um faz momento do bastante conto de terror, que é uma literatura mais fantástica, assim. Eu tenho um livro de contos de terror. Então, vamos lá, vamos ler contos de terror, vamos ler lendas urbanas, né? Tudo é uma possibilidade. Aí vou finalizar, eu falei do Mia Couto, e vou finalizar com o Machado de Assis, né, gente? Porque dispensa, né?
muitas Limitado, né? explicações, né? É um Machado de Assis que também é necessário, que também tem uma linguagem também que é um pouco difícil, mas tem todo o contexto da época. Ah, olha, essa é uma boa oportunidade de eu falar um pouquinho da época, né? Daquele Uhum. contexto, né? Do Rio de Janeiro, aquele contexto político, né? Do Rio de Janeiro, ele fala muito da realidade, né? Da política, dos costumes, a crítica dos costumes, aquela ironia que Machado é muito irônico em algumas vezes, né? Uhum. Ele tem uma ironia e, e ele gosta ele é o autor que ele é o autor narrador, né? Ele mesmo narra, Uhum. né? Muitas vezes aqueles textos, né? Ele é a fala dele Uhum. mesmo, né? Nos textos, né? Então é isso. Então eu vou. Junho vai ser o mês dos contos e dos contos dos grandes autores da língua portuguesa. Legal. Então, gente, lembrando que o programa é inédito, acontece toda quinta-feira pela rádio web Isso. Luz Radiônica, ou você pode também assistir no canal do YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui no Instagram, a gente tem a bio, você clica no link e aí vai aparecer, vai abrir todos os botões e dos lugares. Você pode, se você quiser entrar no site da rádio, se você quiser ver mais sobre postagens, sobre o programa, né? O cronograma da rádio, que horas que passa os programas, você entra no site. Você quer entrar no canal do YouTube, se inscrever, comentar, curtir, você tem lá o botão do canal do YouTube. Ah, eu quero ir lá no TikTok, quero assistir os vídeos. Tá tudo lá, gente. É só você entrar, você assistir mesmo, você procurar. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma. Eu fiz tudo mastigadinho mesmo para vocês poderem entrar lá e vocês verem. Logo mais, a gente vai ter uma novidade, que eu não vou contar, lógico, eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma novidade que a Sandra vai fazer e que eu não vou falar, mas vocês Eu? vão ver lá. Ela Eu não vou sabe, eu fazer? tô falando, não, não lembro. Gente, E aí, o que vai acontecer? não Vocês estou vão nem sabendo, gente, eu não estou também. sabendo disso. Até eu estou surpresa. É que você não lembra. É que a gente fala tanta coisa, gente, a gente fala muita coisa que acho que ela acaba esquecendo. Mas ela logo vai ter também, como você, se você quiser comprar um livro do que ela está falando, ela, Sim. ela lembrou, né? Você vai poder ter essa oportunidade, você não vai ter que ficar mais ficar procurando. Você clica lá no dela, lá na livraria dela, você vai poder comprar, vai receber em casa. Então, gente, tudo para facilitar. Então, lembrando para vocês, o Café com Literatura é um programa inédito, acontece toda quinta-feira, às 17 horas. Se você perdeu os programas antigos, entra no canal do YouTube, tá bom? Então, Sandra, gratidão por você estar comigo aqui na Gratidão. É um segunda-feira, prazer. Estamos sempre penúltimo dia aqui. de maio, né? Trazendo essas novidades de junho. Amanhã Isso. nós teremos agora, amanhã, dia 31, às 21, nós temos cartas de tarô e oráculos. Se vocês quiserem participar, está convidada, Sandra, para estar aqui comigo, com a Ana. E a gente vai estar trazendo as cartas de tarô e oráculos para essa semana que começa, né? Junho tá aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez você, Sandra, e falar que essa live não vai ficar gravada por muito tempo aqui no Instagram, mas ele vai estar lá no YouTube. Então, gente, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão, Sandra, por você estar comigo aqui nessa segunda-feira, dia 30 de maio, conversando um pouquinho sobre o seu programa. E quer fazer uma finalização para os seus queridos ouvintes? Gratidão. Beijos de luz. Tchau, gente. Beijos de luz. Tchau, tchau. Gratidão, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.